O ano era 1838, quando as primeiras famílias se estabeleceram no recluso fiord ao sul dos Alpes escandinavos. A recém-independente nação de Lapônia do Sul tinha apenas 14 anos de fundação e estava muito atrás dos outros países europeus, que experimentavam o auge da Revolução Industrial. A única relevância que a Vila Pesqueira de Dogaminski tinha era alimentar uma faminta e frágil nação com sua pesca de salmão. Na década de 1880, tudo viria a mudar com as descobertas de imensas jazidas de minério de carvão sob a grossa neve que cobria a cordilheira, e o governo central de Lapônia do Sul começou a procurar acordos com as potências europeias para começar a extração. O recém-unificado Império Alemão se prontificou para fazer investimentos na região, como a construção de ferrovias que poderiam facilitar o escoamento de minérios até o continente europeu. No 7º episódio de Nossa Cidade Invernal, vamos criar uma gigantesca mina de carvão e contar seu desenvolvimento ao longo do século. Dali pra galera, que é o Dogameda, e sejam bem-vindos ao 7º episódio de Dogaminski, Nossa Cidade Invernal. Episódio de hoje: Cavando Fundo. O primeiro passo é delimitar quais das áreas serão utilizadas para a extração. A ideia inicial é de que todas as montanhas, ou quase todas as encostas de montanhas, sejam utilizadas para isso. Logo em seguida, nós começamos a fazer a infraestrutura que será utilizada. Priorizando um típico estilo de urbanismo da Escandinávia, utilizei bastante de rotatórias para facilitar o acesso de caminhões e veículos pesados que vão acessar essa área de refinamento e extração. Uma vez inaugurada a construção principal da mina, é hora de começar os trabalhos. Já peço perdão ao honrado telespectador por conta da brevidade da minha narração. Para melhor garantir que entendam o que está acontecendo em tela durante a construção, evitei ao máximo fazer cortes que tirem o seu entendimento do passo a passo da construção. Foram 8 horas de gravação, que foram transformados em 23 minutos de gameplay. Até hoje, o episódio mais trabalhoso de Dogaminski. Fique comigo enquanto explico mais um pouco o background da história de Nossa Cidade Invernal. Como se sabe, foram investimentos estrangeiros vindos do Império Alemão para facilitar o escoamento desses materiais. A ferrovia de acesso à área de extração e refinamento
se encontra no local desde o final do século XIX, proveniente de investimentos estrangeiros. Na década de 50 do século XX, trens deixaram de ser o principal modo de transporte e deram lugar aos carros. Com isso, veio um investimento nacional e uma autoestrada cortando a cidade surgiu. No projeto da autoestrada, havia um acesso e uma saída diretos à área de extração, que facilitaria com que caminhões e outros veículos pesados pudessem sair e entrar diariamente com mais facilidade, sem ter que passar pelo coração de Dogaminsk. Uma nota para ficar aqui. Eu demorei muito mais tempo do que deveria fazendo esse acesso. Primeiro porque eu fiquei planejando. Em certo momento eu queria fazer no outro lado da ferrovia, não sei porquê. E olha que nesse vídeo mesmo você vai me ver refazendo isso umas 2 vezes. Mas na gravação crua eu vou fazendo isso umas 5 vezes. Nem sempre estamos muito inspirados para fazer rodovias. Durante muitas décadas, o minério era simplesmente extraído cru e depois exportado como commodity para o continente europeu. Foi somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a demanda por ferro diminuindo e um grande aumento na necessidade por carvão, com um grande boom populacional, que o governo de Lapônia do Sul decidiu fazer os investimentos com auxílio do governo americano. O mesmo pacote de benefícios que foi utilizado para fazer a rodovia foi utilizado para a construção da área de refino, que foi feita em anexo à área de extração. Desse modo, eles poderiam aproveitar da infraestrutura já existente da ferrovia, que facilitaria a exportação do material logo mais. Com a Guerra Fria, outros países gostariam de fazer negócios com a Lapônia do Sul e decidiram investir em outras maneiras de facilitar a exportação dos minérios. O Bloco Oriental Europeu ajudaria a fazer investimentos para a construção de moradias. Já o Bloco Ocidental, apoiada por França, Estados Unidos e Inglaterra, investiriam na construção de um porto que facilitariam ainda mais escoar produtos para o Oceano Atlântico.
A posição privilegiada de Dogaminsk em direção ao mar da Inglaterra facilitaria que se tornassem grandes parceiros comerciais na década de 1980. O porto não será construído nesse episódio, e talvez nem nos próximos. Vai demorar um pouco para ele sair do papel, ok? Toda essa história nos ajuda a entender cada vez mais os motivos para o formato atual da refinaria, sua localização, inclusive o crescimento de Dogaminsk ao longo do século XX. Certos aspectos da história de Dogaminsk não são nada únicos. Era um mundo dividido. Os blocos ocidentais e orientais procuravam de todo modo ter mais influência. Imagina a disputa dos blocos ocidentais e orientais por um país cheio de recursos naturais, com pouco mais de 100 anos de independência. Outro fato que facilitou para que Lapônia e Inglaterra se tornassem ainda mais aliados era a necessidade de carvão. A produção energética da Inglaterra era ineficiente. Eles necessitavam de carvão proveniente de outros países. Mas não só de extração de carvão viveu nossa pequena cidade. Das profundas escavações do ex-vilarejo de Dogaminsk, também conseguiu-se extrair minerais crus como ferro, latão, que viriam a ser refinados e transformados em painéis, chapas e até mesmo peças para automotores. Durante as escavações, areia e pedra também não faltaram. Com isso, no campo de refino também foi criado um espaço para transformar em vidro. Hoje em dia, o vidro é especialmente comercializado para a capital de Lapônia, para a construção de empreendimentos modernos, mas outrora também foi utilizado para a construção dos palácios e edifícios governamentais. Conforme eu vou detalhando a nossa área de refinamento e a indústria pesada, que é até os dias de hoje o carro-chefe da economia de Dogaminsk, você deve perceber uma sutil alteração nos visuais da cidade.
auxílio do Theme Mixer Mod, eu mesclo elementos de 2 temas diferentes para melhorar o aspecto visual. Novas texturas, principalmente as texturas das montanhas e da água, e a remoção das texturas de terra fértil e área florestal melhoram e muito, mas muito mesmo, a qualidade visual. Com auxílio de outro mod que remove o smog industrial, eu consigo um gráfico que deixa a área industrial com um ar bem mais limpo, típico de uma região bem fria. Para melhorar o aspecto de um campo de mineração que está sendo utilizado há mais de 100 anos, eu removo todas as árvores que tem ao redor, cavo um pouco mais da terra para parecer com que o nível está sendo diminuído ano após ano. E também aumento a área que está com aspecto arruinado. Para mesclar com isso, eu uso um asset da livraria da Steam de ruas de lama muito bonitos, muito realistas, que certamente adicionam bastante na construção. Vocês podem notar também uma grande mudança no visual da cidade de uma fase para outra. Agora damos maior atenção aos pequenos detalhes. Especialmente na área de extração e também na ferrovia que é utilizada para escoar os minérios. Desse momento em diante, aprecie um pouco o detalhamento da nossa área de extração com uma bela música country para acalmar os nervos.
algumas cercas, grades e portões que adicionam bastante ao realismo e adicionam mais segurança. Um grande problema enfrentado pela cidade foi a altíssima demanda populacional que surgiu com isso. É claro que tantos postos de trabalho fizeram que a demanda populacional aumentasse bruscamente. No próximo episódio de Dogaminsk, nós vamos resolver o problema da altíssima demanda populacional, com a construção de uma ferrovia que foi utilizada especialmente para receber trabalhadores e um centro residencial de média para alta densidade localizada ao entorno dessa ferrovia. Fique atento ao canal para mais novidades em Dogaminsk. Os vídeos estão sendo lançados atualmente de 15 em 15 dias. Se você gostou do vídeo, peço encarecidamente que deixe o seu gostei. Um comentário também me ajudaria muito para gerar engajamento. Vejo vocês numa próxima. Até lá, um abraço.